Boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Meire, sou missionária e aqui nós falamos da palavra de Deus. Nós proclamamos o Evangelho do Senhor porque cremos no sacrifício da cruz, cremos na palavra de Deus e sabemos do plano de salvação de Jesus para nós. Eu creio que você não chegou a este canal por um acaso. Deus tem uma palavra que irá falar com você tremendamente nesta noite. E a mensagem que eu trouxe para a nossa meditação nesta noite, aumentando e crescendo. A mensagem que temos de anunciar é a boa notícia. Declare aí nos comentários: Deus tem boas novas. O Senhor tem boas notícias para a minha vida. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Nenhum servo de Deus, irmãos, deve permitir que a sua fé fique paralisada, deixando de crescer até atingir a estatura de Cristo, a qual é a vontade divina para os salvos. As Escrituras declaram: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Palavra que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 13. Ainda temos muito a conseguir do Senhor. Por isso é necessário prosseguirmos até o cumprimento das bênçãos. Fomos salvos da queda ocorrida no Éden, quando sofremos todo tipo de males. E onde está a restituição? Entramos no tempo em que Deus a realizará. Na lei de Moisés, se um ladrão furtasse algo e fosse pego, teria de pagar pelo que fez. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Êxodo capítulo 22, versículo 1. A pergunta é: você será restituído ou não? É evidente que o ladrão eterno, irmãos, o diabo, não nos dará o resgate quádruplo ou quíntuplo, por nos ter furtado uma pequena ou grande coisa, e sim a justiça de Deus. O Senhor nos diz, contudo: e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locustra e o pulgão e a oruga, e o meu grande exército, que enviei contra vós. O Criador nos entregará tudo o que foi perdido pela ação desses malignos insetos. Você crê? A mensagem que temos de anunciar é a boa notícia, a notícia do Evangelho. Quando as pessoas ouvem do Senhor, o qual confirma a palavra pregada, elas se convertem e se arrependem dos seus pecados. Além disso, o período em que vivemos na iniquidade, irmãos, também nos será devolvido para cumprirmos a maravilhosa obra. Hoje, a falta das operações maravilhosas não é por causa do Altíssimo, e sim pela falta da verdade em quem não sabe o que deve pregar. Assim diz a palavra eterna: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. É preciso ensinar aos ministros do Evangelho a não falarem o que lhes aprouver, mas aquilo que está na palavra de Deus. Ai de quem fizer a obra fraudulentamente.
Este é o preço a ser pago, irmãos, pelo sacerdote que não ensinou a palavra, mas falou somente aquilo que achou melhor ou somente o que as pessoas desejavam ouvir. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Só diga o que está nas Escrituras Sagradas. Devemos guardar a fidelidade à palavra de Deus, evitarmos a heresias e falar de coisas que Deus não nos mandou anunciar. De acordo com a Bíblia, temos de fazer a mesma obra que Jesus fez e ensinou. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quem for sábio agirá como o Senhor, mas o rebelde, ao se deixar enganar pelo diabo, peca conscientemente. Deus é o justo juiz e, por enquanto, ele é o nosso grande advogado. Enquanto a porta da graça, irmãos, estiver aberta, o Senhor é o nosso advogado. Quando a porta se fechar, ele virá como juiz e diante dele todos nós seremos julgados. Oremos. Senhor do aumento e crescimento, tu nos dás a sabedoria para usarmos nos momentos de desafios, perseguições e ações do maligno contra a nossa vida. Diante de ti pedimos força em dobro, a fim de não desperdiçarmos nenhuma bênção. Davi não se deixou levar pelo estratagema dos jebuseus, em colocar os cegos e aleijados para barrarem o teu caminho planejado para ele. Sem dúvida, o inimigo também, Pai, usará outros meios para tentar nos tirar da fé, do caminho que leva ao Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos dê sempre sabedoria, estratégia, discernimento e não nos deixe sermos enganados pelo maligno. Que a presença do teu Espírito Santo esteja presente sempre em nossas vidas. Mesmo nos momentos, Pai, em que as aflições deste mundo afetarem a nossa fé, nos deixarem desanimados, que o teu Espírito Santo não se aparte de nós, que ele não venha permitir que fiquemos à mercê do inimigo. Ah, Senhor, visita nesta hora a pessoa que vai ouvir e ver esta mensagem. Pai, eu não sei qual é a urgência da causa dela, mas que o Senhor venha visitá-la, Pai, com o teu agir, com a tua forte e poderosa mão. Venha dar a ela livramentos, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida e a casa dela, Pai, que tudo que ela fizer, Pai, venha prosperar e onde ela colocar a planta dos pés dela, que o Senhor esteja com ela, assim como o Senhor foi com Josué. Ah, Senhor, Pai amado, Deus querido, nós sabemos que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre, e para sempre será. O Deus que foi com Abraão, com Isaac e com Jacó, é o Deus que também hoje é conosco. E é nesse Deus soberano, tremendo, poderoso e fiel que nós cremos, que nós depositamos a nossa fé, a nossa crença e louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de honra e louvor. Pai, não nos deixe cair em tentação, Pai. Não permita, Senhor, que as agruras deste mundo, ó Deus amado, venha nos tirar da tua presença. Abençoe este resto de noite, Pai. Que todos possam dormir em paz, descansar a mente, o coração e o seu corpo. Em nome do teu Filho Jesus,
É o que eu te peço. E assim eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de todos que aqui estão, Pai. De todos que aqui chegaram a esta mensagem, que vão ouvir esta oração. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um.